paz do Senhor a todos. Meu nome é Cristina. Eu pertenço à comunidade evangélica Nissi desde 2003 e estou aqui hoje para falar assim uma pequena porção das muitas bênçãos que Deus já realizou na minha vida, mas uma pequena mesmo. E eu vou falar sobre a vida da minha filha. Minha filha chama Pamela. Hoje ela tem 33 anos. Né? Pamela nasceu aparentemente saudável, com a graça de Deus. Né? Teve uma infância, uma adolescência super tranquila, né? Mas com 23 anos de idade, no ano de 2013, ela foi diagnosticada com uma doença chamada fibrose cística. É uma doença rara, que para a medicina ainda não há cura. Né? Então, assim, essa época, é como se assim, meu chão se afundou, do meu marido, né? Porque foi muito difícil. Os médicos falaram que era uma doença rara e o último exame a se fazer, ele não fazia aqui no país, era fora do país. E nós vivemos assim, dias de angústias, porque daí demorou um pouco para chegar esse resultado. Mas enfim, quando o resultado chegou, e infelizmente se confirmou a doença. Então assim, nós tivemos que se adaptar àquela situação, viver com essa doença, com essa enfermidade, né? E tudo que ela ia trazer. Bom, mas nós fomos lutando, né? E com todo o processo da doença, a gente foi vivendo, né? Foi indo, mas Pamela cursou faculdade, passou no concurso público, com a graça de Deus, e fomos levando. Né? Chegou o ano de 2020, ano difícil para todos nós, pandemia, Pamela foi afastada do trabalho por conta de o médico achar muito perigoso para ela, enfim. Mas também em meados de 2020 começou-se a falar de uma medicação muito poderosa para essa enfermidade. Então nós começamos a sondar, enfim, e assim foi. Quando chegou mais ou menos em 2022, a Anvisa aprovou essa medicação, porque essa medicação ela é produzida por um laboratório americano, né? Então em 2022 a Anvisa aprovou essa medicação e a Pamela em 2022 também, a Pamela teve a doença começou a dar muitos sinais, né? Ela foi ficando muito debilitada, perdeu muito a função pulmonar. E assim, nós fomos ficando assim, entristecidos, né, com tudo isso. Que inclusive mexeu muito com o psicológico dela, né, tendo que entrar com remédio para controlar a ansiedade. Aí tudo isso, né? Mas como a Anvisa aprovou em 2022, nós começamos a sondar um advogado, porque essa medicação, além de ser feita lá fora, produzida lá fora, é uma medicação muito cara, chegando a custar 2 milhões de tratamento para um ano. Né? Nós jamais teríamos condições para isso. Então nós fomos sondar um advogado para que a gente pudesse entrar com uma ação contra a União, né, contra o governo federal, para que ele pudesse pagar essa medicação. E o advogado disse, podemos entrar, mas, porém, a demora pode ser aí de 1 ano para mais. Ele falou, não é uma coisa rápida, né? E assim, a gente estava muito ansioso, porque já havia pesquisas nos Estados Unidos de pessoas que tinham assim, ainda não é a cura, né? Infelizmente não é a cura, mas uma qualidade de vida muito boa com essa medicação. Então, assim, era uma esperança que a gente tinha com essa medicação. E eu comecei a orar a Deus. Falei assim, não, vamos entrar com a ação. E eu comecei a orar e falar para Deus que se Deus quisesse melhorar a qualidade de vida da Pamela através dessa medicação, que Ele fosse abrindo portas, porque ela estava muito debilitada. A Pamela sempre foi muito dinâmica, sempre muito assim, e eu já não a reconhecia mais, né, dessa forma. Então, assim, era oração e pedindo. Aí teve uma sexta-feira, ela não estava bem, mesmo por conta da ansiedade,
estava tomando conta, ela tinha medo de fazer tudo, uma pessoa que nunca tinha passado por isso, tinha medo de ir ao médico sozinha, eu nunca precisei acompanhá-la, ela não queria mais sair sozinha de casa, mas isso porque a ansiedade tomou conta dela, né? Aí eu falei para ela, vamos para a igreja, Pamela, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor, porque Ele é o caminho, né? Aí chegamos aqui e eu vim desde a manhã falando para o Senhor. Falei, Senhor, abre uma porta para se esse é o caminho, abre uma porta, né? Acelera esse processo, mas assim, com esse propósito no meu coração, desde a manhã. Chegamos aqui no culto, sentamos e eu com esse propósito no coração. Como Deus não manda recado, o primeiro louvor foi aquele louvor assim, até vou me atrever assim, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para quem nele confia, enfim. Foi esse louvor. E eu fui tomando posse disso, sabe? Tomando posse, e tomei posse da palavra. E aquilo foi mexendo. E nas orações finais, o pastor Paulinho teve uma visão, né? Extraordinária, assim, foi maravilhoso, porque ele falou assim, eu estou tendo uma visão e vejo uma chave em cima de um processo. E Deus manda falar que essas portas estão se abrindo hoje. Hoje as portas se abrem. Eu falei, e esse processo não é um processo fácil, é um processo que corre no federal. Eu desabei, comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu levantei correndo e falei, é comigo, é a resposta de Deus para minhas orações. E é isso, essa foi a resposta de Deus. Então assim, só para vocês terem a noção, nesse dia, nesta sexta-feira, faziam exatamente 5 meses que nós tínhamos entrado com o processo, que o advogado disse que demoraria por volta de 1 ano para mais, né? Então, assim, faziam 5 meses, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses, isso mesmo, que a gente tinha entrado com o processo. No dia 26/10, né, ela recebeu as 4 primeiras caixas de medicação que a Justiça tinha proposto que a União pagasse. Então, as 4 primeiras caixas foram recebidas no dia 26 de outubro e agora, março desse ano, recebemos mais 3 caixas, né? Então, está faltando algumas caixas ainda, porque é o processo, né? A gente tem que passar por isso, não tem como, é um processo. Mas é isso que eu quero deixar, gente. A porta que o Senhor abriu, eu tenho certeza que não vai fechar. Não vai, porque Ele abriu essa porta. E se essa medicação está trazendo uma qualidade, e trouxe, a Pamela hoje é uma outra pessoa. Ela tinha perdido mais ou menos uns 10 quilos, ela já recuperou totalmente, né? Então, assim, é uma outra pessoa, é uma outra qualidade de vida. Então, assim, é isso que eu quero deixar. Quando Deus te dá uma palavra, toma posse, creia, assim, porque você vai ver as bênçãos do Senhor na tua vida. Sabe, crer e tomar posse, porque às vezes você está no culto e vem uma palavra e você fala assim, não é para mim, é para você. Toma posse, é sua. Creia, acredita nas bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Assim, mas nunca se esquecendo de que Ele é Deus, é o Criador de todas as coisas. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo o mesmo Deus.